Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que tenham aproveitado bem esse feriado prolongado, tenham descansado bastante. Estamos começando essa nossa semana, que começa numa quarta-feira, entrando no quarto bimestre das nossas aulas de educação física. Nós vamos começar este nosso quarto bimestre estudando o esporte chamado handball, que é um dos esportes mais praticados no ambiente escolar no Brasil e que também possui uma longa tradição de vitórias e de sucesso aqui no município de Russas. Acessando a plataforma, já no mês de outubro, aqui na nossa aula de hoje, a aula do dia 13 de outubro, vocês vão encontrar aqui esse texto no qual nós falamos sobre o handball, início, a parte 1 dos nossos estudos do handball. O handball ele foi um esporte criado por um professor alemão chamado Karl Schlenz, isso lá nos anos de 1919. Então o professor Karl ele criou o handball, fazendo algumas adaptações com alguns esportes de campo que existia na época. Inicialmente o handball ele não era jogado em quadra, mas ele era jogado num campo, com quantidade de jogadores similares ao do futebol. Digamos que ele foi principalmente adaptado com uma versão para ser jogada com as mãos do futebol. Mas aí ele passou por algumas outras adaptações, dentre as quais passou a ser jogado em quadras, pois permitia que o esporte fosse praticado também nas épocas de inverno, onde nevava bastante e se tornava inviável, para não dizer impossível, praticar o esporte num campo onde muitas vezes você tinha lá 1 metro de neve cobrindo todo o campo. Passou um tempo, após essas adaptações, essas mudanças na regra, o handball ele teve as regras publicadas pela Federação Alemã de Ginástica, que naquela época, início do século XX, final do século XIX, o termo ginástica ele abrangia tudo quanto era esporte. Tudo quanto era esporte, você poderia se referir naquela época com o termo ginástica. Hoje não, hoje ginástica é um grupo de atividades físicas, de esportes diferenciados. Então, depois que o handball teve as suas regras publicadas pela Federação Alemã de Ginástica, ele passou a ser disputado por países ali na vizinhança, como a Áustria, a Suíça, além da própria Alemanha. Esse aqui na imagem é o professor Karl Schlenz, o criador do handball. Olha aí, eu trouxe vocês para esse programinha aqui, que é o Google Earth Pro, para a gente dar uma olhada nesses lugares que eu falei. Falei que o handball ele foi criado na Alemanha, mas que depois ele foi praticado em países como a Suíça, a Áustria, países próximos ali à Alemanha. Vamos ver onde é que fica isso, Vamos nos localizar aqui no mundo, aqui no nosso planeta Terra, e vamos primeiro nos localizar. Nós estamos aqui em Russas, Russas no Ceará. Vamos ver onde é que fica Russas aqui. Movimento do globo. Indo buscar, achei Russas. Vou diminuir aqui o zoom do mapa. Então tá aqui, município de Russas. Onde é que fica a Alemanha, para a gente ter uma ideia, nossa posição no mundo. Então, vamos lá, procurar. Alemanha. Cruzou o oceano, está indo lá para a Europa, e aqui eu tenho toda a delimitação da Alemanha. Toda essa parte aqui é o país da Alemanha. Vou diminuir mais o zoom aqui. E aí eu vou ter, como eu disse, lá os países mais próximos. Então aqui eu tenho a Áustria, aqui eu tenho a Suíça, aqueles países onde primeiramente o handball ele passou a ter um destaque, passou a ser disputado. Olha a distância que a gente tem aqui em relação da Alemanha, aqui é toda a parte da Europa,
né? Então, cruzo aqui o oceano e venho aqui mais ou menos aqui para onde está Russas, aqui no Ceará. Então, esse daí foi o nosso contexto, né, geopolítico, ou seja, a nossa localização desses países que a gente está se referindo a eles. Voltando aqui para o nosso texto, nós temos aqui essa passagem que eu, inclusive, até já antecipei, até já comentei com vocês, né, que no início o handebol ele era disputado em campos gramados parecidos com o de futebol. E da mesma forma, os times também eram parecidos, né, nessa época. Os times tinham 11 jogadores. Depois foram tendo aquelas mudanças, né, e em 1925 já foi realizada a primeira partida internacional de handebol, justamente da seleção da Alemanha contra a Áustria. Não eram bem seleções, né? Era um time da Alemanha contra um time da Áustria. Atualmente, né, o handebol ele é coordenado pela Federação Internacional de Handebol Amador, né, que estabelece, né, o número de jogadores por equipe com o número de 7. Então, hoje, o número de jogadores que formam um time de handebol são 7 jogadores lá dentro de quadra jogando. O handebol ele é um esporte praticado com as mãos, né? É proibido o uso dos pés. No decorrer das aulas, nós vamos ver como funciona, né? Vamos ver alguns vídeos de partidas para entender como é que funciona na prática o jogo. Mas, similar ao futebol, o objetivo do handebol também é marcar gols, né? E só vale o gol aquele que é marcado quando a bola passa totalmente à trave. O único jogador, né, no handebol que pode usar os pés é o goleiro, desde que ele esteja, né, aqui dentro da sua área, que na representação da quadra do handebol eu tenho aqui essa parte verde, que é a área do goleiro. Essa área é exclusiva dele, nenhum outro jogador pode adentrar essa área. Quando a gente chegar lá na parte mais na frente das regras, a gente vai ver várias regras que falam disso. Que temos, né, a quadra de handebol, vou dar um zoom aqui para a gente ver um pouquinho mais dela. Então eu tenho, né, as traves. As traves do handebol, elas possuem 3 metros de largura por 2 metros de altura. Um detalhe interessante é que as traves oficiais do handebol, elas são quadradas, né, diferente das traves do futsal, que são redondas. Por que isso? Porque uma vez que eu tenho a trave quadrada, né, evita que uma bola ela bata e entre para o gol, então dá a chance maior de haver o quê? De haver os rebotes, né? A bola rebater e voltar para cá. Se a bola rebater e parar dentro dessa área verde, ela ainda é de posse exclusiva do goleiro. Nenhum jogador de linha, né, pode entrar aqui. Acontece que, principalmente no Brasil, é difícil a gente ver essas traves quadradas fora de competições oficiais. Porque no Brasil o futsal ele é muito mais popular do que o handebol. Então, no futsal, como você não tem essa área protegida, né, os jogadores avançam até o final, se torna perigoso, né, você ter uma trave quadrada, onde geram aquelas quinas quadradas, pode haver um número maior de machucados. Então, como as quadras que nós temos, elas são quadras de uso poliesportivo, ou seja, elas vão servir para vários esportes, normalmente o quê? Futsal, handebol, vôlei e basquete são os esportes mais praticados nas quadras esportivas do nosso país. Inclusive, as medidas da quadra de handebol são as mesmas da quadra de futsal, ou seja, uma quadra oficial, ela possui 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. E tem alguns detalhes sobre algumas das linhas, né, que fazem parte dessa quadra. Ou seja, a gente vai ter as linhas de fundo, né, que delimitam a quadra, juntamente com as linhas laterais, que são essas linhas externas. Né? Nós temos a linha dos 4 metros, olha essa linha, essa marcação branca aqui,
né, dentro da área verde, que delimita, né, até onde o goleiro pode avançar quando é cobrado um tiro de 7 metros. Esse tiro de 7 metros, ele determina, né, uma penalidade, é como se fosse o pênalti no futebol. Nós vamos ter, ó, a linha dos 6 metros, que é a área do goleiro, ou seja, toda essa linha aqui, em medidas oficiais daqui até aqui, são 6 metros. A linha dos 7 metros é onde é colocado, né, o jogador que vai cobrar o tiro de 7 metros, né, aquele pênalti do handball. E a linha dos 9 metros, ou a linha pontilhada, né, isso aqui está bem óbvio por que ela é chamada de linha pontilhada, né, ela vai ser utilizada para cobrar faltas, né, como uma marcação de cobrança de faltas na qual permite a formação de barreiras para a defesa. Aqui nesta figura nós temos a representação de quando ocorre realmente um gol no handball. Então, para que haja realmente a confirmação do gol, a bola ela tem que passar totalmente, né, pela linha aqui da trave, né, também chamada de baliza. Sempre quando a gente chama baliza ou trave é a mesma coisa. Então aqui eu tenho uma situação de gol e aqui eu tenho duas situações que não foi gol. Aqui, né, e aqui nessa parte aqui a bola não ultrapassou, né, a linha da trave totalmente. Então caso o goleiro ele fizesse uma defesa, né, cuja bola não tivesse ultrapassado totalmente, não seria confirmado o gol. E uma partida de handball, quanto tempo dura? Isso vai depender da idade dos jogadores, né? Porque uma partida oficial, o tempo dela varia conforme a idade que está sendo executada pelos jogadores. Então, uma partida de jogadores com idade igual ou acima dos 16 anos, a partida é composta por 2 tempos de 30 minutos, com um intervalo de 10. Quando você já tem uma idade mais nova, né, equipes de 12 a 16 anos, ou seja, equipes de adolescentes, vão ser 2 tempos de 25, né, e o intervalo mantém-se a mesma coisa. Em partidas de jogadores de 8 a 12 anos, né, são 2 tempos de 20, sempre com esse intervalo de 10 minutos. Você pode ter partidas com tempos diferentes do que esse? Pode, né? Mas esses daqui são os tempos das partidas de campeonatos oficiais, né? Campeonatos regulados por uma federação. Se depois do tempo oficial uma partida ela permanece empatada e ela se trata de uma partida decisiva, por exemplo, uma final de campeonato ou uma etapa eliminatória, onde é necessário que tenha um vencedor, né, não pode simplesmente terminar empatado, nós vamos ter uma prorrogação. Essa prorrogação ela trata 2 tempos de 5 minutos. Se nesse final dessa prorrogação, né, um time tiver saído vencedor, né, ele vai ser o vencedor da partida. Agora, se o empate continuar, aí a gente vai ter uma disputa de tiros de 7 metros, que é o que costuma acontecer na maioria dos regulamentos dos campeonatos. Pode ter ainda algumas outras formas de desempatar aí, como o menor número de cartões, né, que aí é o critério disciplinar. Mas normalmente, se mesmo após o tempo normal de jogo, após a prorrogação, continua o empate, aí vai ter as penalidades, que no handball é o tiro de 7 metros. Então, pessoal, dando sequência aqui na nossa aula, depois de vocês terem lido o texto, de terem visto essa videoaula, nós temos mais um videozinho aqui de um treino funcional para vocês colocarem o corpo em movimento. Assistam aí o vídeo, né? Temos aqui um resumo, né, do que nós vimos na aula de hoje, né, a origem do handball, as informações sobre a medida da quadra e a duração da partida. Se depois de ler o texto, de ver essa videoaula, você tiver ainda alguma dúvida sobre isso, acessa aqui, né, o fórum Tira Dúvidas, deixa a sua pergunta que eu vou estar respondendo ela. Um abração para vocês e até a nossa próxima aula.